Oi, pessoal. O nosso primeiro assunto da disciplina é a respeito de classificação dos seres vivos, na realidade mais relacionado à classificação dos animais, né? Então, a gente vai ver um pouquinho a respeito de como é que os animais são nomeados, como é que se faz para dar um nome científico para um animal e como é que a gente faz para escrever esses nomes, quais são as regras corretas para isso, certo? Antes da gente falar a respeito dessas regras de nomenclatura, eu vou passar rapidamente a respeito, vou falar um pouquinho a respeito da classificação zoológica, tá? Então, vocês já viram isso aqui, certo? Vocês já viram isso lá no ensino fundamental, vocês já viram isso aqui lá no ensino médio, só que a gente vai trabalhar muito em cima disso, certo? Então, assim, nós temos os organismos vivos, eles acabam sendo divididos em grupos, certo? Então, aqui a gente tem do mais amplo pro mais específico, certo? Então, aqui, por exemplo, olha só, domínio, que é algo que acabou entrando em voga não faz tanto tempo assim, tá? Então, aqui no caso, quando nós falamos a respeito dos animais, eles ficam dentro do domínio eucária, certo? Então, aqui vão estar todos os eucariontes, todos os organismos que têm, então, núcleo envolvido por membrana, certo? Então, aqui, olha só, todos os eucariontes, quem é que vai estar aqui dentro? Praticamente muitos, eu ia dizer praticamente quase todos, mas vamos dizer assim, uma grande quantidade, certo? Então, aqui vão estar todas as plantas, todos os animais, todos os fungos, protozoários, algas, todos esses aqui ficam dentro do domínio eucária. Então, percebam como isso é bem amplo. Agora, se eu for separar um pouco, tá? Eu vou pegar o reino. Então, o reino tem o reino Plantae, por exemplo, que ali vão estar os vegetais, e nós vamos ter aqui o reino Animalia, que estão apenas os animais, certo? Então, assim, quais são as características dos animais? Primeiro, eles têm que ser pluricelulares, né? Então, eles têm que ter mais do que uma célula, é obrigatório isso, certo? Eucariontes também, né? O que na realidade é um pressuposto para o organismo ser pluricelular, porque você não tem como ter um organismo formado por mais de uma célula se ela for uma célula muito simples, tá? Então aqui para ser um animal, o organismo ele tem que ser eucarionte, ele tem que ser pluricelular, ele tem que ter desenvolvimento embrionário, tem que formar o embrião, tá? E a grande maioria dos animais também tem sistema muscular e sistema nervoso e acaba se movimentando. Não todos, como a gente vai ver ao longo do curso, certo? Mas aqui, olha só, dadas essas características que eu comentei com vocês, os animais vão então desde minhoca, inseto, aranha, canguru, até pinguim, tá? Então é uma variedade, uma diversidade muito grande. Então ainda esse é um termo bastante amplo, tá? Aí dentro do reino animalia a gente pode, por exemplo, separar, tá? Então a gente separa em filos, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu vou falar a respeito do filo Chordata, que são todos os animais que acabam possuindo um bastão flexível chamado notocorda em pelo menos uma das fases do seu desenvolvimento, tá? Pelo menos durante o desenvolvimento embrionário. Aqui, pessoal, dentro desse grupo dos cordados, estão todos os vertebrados, todos os animais que têm ossos, tá? Então, aqui dentro dos cordados estão todos os peixes, todos os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos. Então, ainda é amplo. Dentro do grupo do filo, nós temos as classes. E aí ele vai afunilando, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar a classe mamália.
Aqui o nome está bem tranquilo, né, para identificar quem é que faz parte. Então, dentro da classe Mammalia, nós vamos ter todos os mamíferos. Então, percebam, mamíferos, aqui não entra peixe, aqui não entra réptil, aqui não entra ave. E aí, dentro da classe Mammalia, nós vamos ter várias ordens. E aqui o exemplo que eu peguei da internet para vocês verem é a respeito da ordem carnívora, que são então todos os animais, todos os mamíferos que são adaptados para se alimentarem primariamente de carne, tá? Que tem, por exemplo, os dentes caninos bem desenvolvidos, certo? Então aqui dentro da ordem carnívora, nós vamos ter famílias, que já são bem mais específicas, tá? Então aqui nós vamos ter, por exemplo, a família Felidae. Então aqui dentro da família Felidae, nós vamos ter os parentes dos gatos, certo? Então aqui dentro da família Felidae, por exemplo, eu vou ter a onça pintada, eu vou ter o gato, vou ter o tigre, tá? Aí vai ter aqui, por exemplo, também a família Canidae. A família Canidae tem quem? O cachorro e o lobo, certo? O cachorro e o lobo. E aí vai ter, por exemplo, também outra família, que é a família Ursidae, que vai ter quem? Os ursos, certo? Depois eu vou falar para vocês certinho como é que a gente faz para escrever esses nomes científicos aqui, tá? Mas eu já vou comentar aqui que não tem regras para vocês escreverem todas essas partes até aqui, olha só, tá? Até a parte de família, tá bom? Vocês podem escrever tudo em maiúsculo, ou então vocês podem escrever só com a primeira maiúscula e o resto minúsculo, certo? Não tem problema aqui. Só que é claro, pelo menos a primeira letra tem que ser maiúscula. Tanto, por exemplo, ordem, o O tem que ser maiúsculo, carnívora, o C tem que ser maiúsculo também, tá? Mas sem itálico e sem sublinhado. Quando a gente chega aqui, é que o bicho pega um pouco mais, tá bom? Então aqui a gente tem o gênero e a espécie, que aqui é bem mais específico, tá? Óbvio, né? Espécie específico. Então aqui vai ser um número bem mais reduzido de indivíduos que vão compor, tá? Esses grupos aqui. A espécie é o que a gente tem assim de mais afunilado, tá? Que aí todos os indivíduos que têm basicamente as mesmas características morfológicas e que conseguem se reproduzir entre si vão estar ali dentro, certo? Agora, falando a respeito dessas regras de nomenclatura, tá? Para que existem essas regras de nomenclatura? Para deixar organizado, certo? Então, é para que cada organismo tenha um nome correto universal. Um animal, um cachorro, por exemplo, tá? Cachorro é cachorro em português. Só que não é cachorro que é falado em espanhol, não é assim que é falado em chinês, em japonês, em russo. Então, nomes vulgares, eles mudam de acordo com a região. Agora, os nomes científicos, eles são iguais em qualquer lugar do mundo. Então, o cachorro, ele vai ser canis familiares em qualquer lugar do mundo, tá? Então, qualquer tipo único de organismo tem apenas um nome correto, certo? E esse nome ele não pode ser repetido, tá? Ele não pode ser repetido para outro tipo de organismo. Então, é só um organismo que tem um nome correto. Tranquilo? Quem começou com isso, pessoal, foi o Linneu. Ele é que criou o que nós chamamos hoje de sistema Nature, que então descreve como é que essa classificação deve ser feita, tá? Classificação e a nomenclatura. Então, o nome, quando a gente fala de gênero, a gente fala de espécie, né? A gente utiliza a nomenclatura binomial. Então, sempre a espécie do animal, ela é composta por um binômio, por dois nomes, por duas palavras, tá? A primeira a gente diz que é um nome genérico e a segunda a gente diz que é um epíteto específico, certo? Então aqui eu coloquei um exemplo para vocês, ó, o Gallus domesticus.
Galos domésticos é o frango, a galinha, certo? Então aqui, essa primeira palavra é o nome genérico. Essa segunda palavra é o epíteto específico. Tudo isso junto é a espécie. Certo, pessoal? E percebam o seguinte, a maneira que foi escrito aqui, tá? Então, quando o texto é digitado, quando o nome científico é digitado, ele tem que ser digitado em itálico. Não esqueçam isso. E se vocês forem escrever manuscrito, o nome científico, ele tem que estar sublinhado, certo? Isso eu vou cobrar. Sempre os meus trabalhos, nas minhas provas, vocês têm que tomar bastante cuidado, tá bom? Além disso, pessoal, obrigatoriamente, ele tem que ser escrito assim, com a primeira letra do nome genérico, aqui do gênero, em letra maiúscula, e o resto tudo em letra minúscula. Certo, pessoal? Não dá para escrever tudo em caixa alta, certo? Não dá para ser tudo em letra minúscula, não. Aqui existe essa regra, tem que ser apenas a primeira letra do nome genérico em letra maiúscula e o restante tudo minúsculo, certo? Aí aqui, a gente acaba tendo então essa regra básica, né? Tem as regras básicas para todos os organismos vivos, mas para cada grupo acaba tendo um controle um pouco diferente, tem um código diferente. Então, para dar a nomenclatura dos animais, existe o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, certo? E aí, como cada grupo tem um código diferente, né? Então, o código das plantas e dos animais acaba sendo diferente, são independentes, certo? O que isso quer dizer? Que tem algumas variações. Por exemplo, quando nós falamos em família para animais, tem uma forma de escrever. A gente termina sempre a família com ide no final. Já se for planta, a gente termina com AC, certo? Então, assim, mas isso daí, no caso, são mais para as pessoas que estão envolvidas em fazer estas normas, né? A gente só tem que seguir isso, tá bom? Então, normalmente, pessoal, são utilizadas as regras gramaticais do latim, quando você quer inventar, por exemplo, um nome científico, você descobriu uma espécie e você vai dar um nome para essa espécie. A gente usa as regras gramaticais do latim, tá bom? E aqui é mais a título de curiosidade para vocês que, por exemplo, se duas pessoas acabam dando um nome para um organismo, tá? Uma pessoa não sabe da outra. Então, por exemplo, assim, eu encontrei uma borboleta nova, que eu acho que é nova, pelo menos, e aí eu dou um nome, escrevo um artigo e dou um nome lá para a borboleta, tá? E eu publico esse artigo agora em 2017, falando assim, olha, encontrei uma espécie nova de borboleta, e o nome dessa borboleta vai ser borboletas borboletinha, tá? Aí, por exemplo, vamos pensar um professor aí, um outro professor de vocês, gente. O Lucas, tá? O professor Lucas, ele já tinha encontrado essa borboleta 5 anos atrás. E ele já publicou um artigo falando, olha, eu encontrei essa borboleta. E essa borboleta vai se chamar Pedro Ferreira, certo? Qual que é o nome que está correto? O nome que o Lucas deu ou o nome que eu dei? O nome que o Lucas deu, certo? Porque ele publicou o artigo primeiro, ele descreveu essa espécie primeiro, tá bom? E normalmente a primeira vez que a gente vai escrever isso aqui é principalmente para TCC, para trabalho mais científico, tá? A primeira vez que a gente escrever essa espécie, o nome dessa espécie, a gente vai escrever o nome, né, o gênero, a espécie, o gênero, o epíteto específico, o nome da pessoa que descreveu essa espécie e o ano que foi publicado isso, tá? Então, no nosso exemplo ali do galos domésticos, que eu tinha passado para vocês antes, eu poderia ter colocado aqui galos domésticos, Linneu,
sem itálico, porque não faz parte mais do nome, tá? Então, eu poderia escrever aqui Linnaeus, vírgula, 1758, que foi o ano que ele descreveu essa espécie, tá? Só que assim, como o Linneu ele acabou descrevendo mais de 4.000 espécies, normalmente quando é ele que descreve, o pessoal só pega e coloca um L ponto aqui, porque todo mundo sabe que foi ele, tá bom? Então aqui, prioridade de publicação, é quem acabou descrevendo aquela espécie primeiro, certo? Mas isso aqui é mais a título de curiosidade mesmo. Aqui eu acabei encontrando uma outra imagem na internet que eu achei bem interessante para descrever isso, tá? Desse sistema da nomenclatura binomial que o Linneu criou e que a gente utiliza. Por exemplo, aqui a gente tem, olha só, a abelha, tá? Aqui a gente tem, o nome científico da abelha é Apis mellifera. Esse aqui é a espécie desse inseto, tá? Apis mellifera. Se eu for separar isso, olha só, o apis sozinho, em letra maiúscula aqui o começo, né? O apis é o nome genérico. Mellifera é o epíteto específico, tá? Então, isso aqui é de suma importância para vocês saberem. Isso eu cobro em prova. Vocês têm que saber o que é o nome genérico e vocês têm que saber o que é o epíteto específico, tá bom? E daí aqui tem, olha, o autor, né, o descritor e o ano que ele acabou fazendo isso. Tranquilo? O que mais, gente? O que mais que eu posso comentar aqui com vocês? Olha só. Um gênero, ele pode ter mais do que uma espécie aqui? Pode. Se a gente for voltar para aquele slide anterior, olha só. Aqui, por exemplo, quando a gente fala a respeito do gênero Canis, nós temos dentro do gênero Canis duas espécies. A gente tem o Canis familiaris e o Canis lupus, certo? Então o epíteto específico muda, mas está tudo dentro do mesmo gênero. Por quê? Porque eles são parentes muito próximos, certo? E aqui, como vocês estão vendo, olha só, como eu já escrevi Canis aqui, eu não preciso escrever aqui de novo, eu posso só colocar a primeira letra e o ponto. Tá bom, pessoal? Então aqui, outro exemplo, ó. Felis. Felis, eu tenho aqui o Felis catus e o Felis pardalis. Esse aqui, no caso, é o nosso gato do mato, tá bom? Então, Felis catus é o nosso gatinho doméstico, tá? Esse aqui é o Felis pardalis. Então, um gênero pode ter mais do que uma espécie, tá bom? Que aí, no caso, vão ser organismos diferentes, vão ser de espécies diferentes. Mas, por favor, não esqueçam como faz isso aqui. Agora, olha só, quando eu falo a respeito aqui de novo, a respeito das espécies, vocês têm que ficar ligados o seguinte, olha só, que todos os indivíduos que são do mesmo gênero, obrigatoriamente vão estar dentro da mesma família, tá? Então aqui, todos os Felis estão dentro da família Felidae. Todos os Canis sempre vão estar dentro da família Canidae, e assim sucessivamente, certo? E aí, as famílias Felidae, Canidae e Ursidae sempre vão estar dentro da ordem carnívora e assim sucessivamente, certo? Então, se eu tenho indivíduos que são de ordens diferentes, por exemplo, se eu for falar aqui ordem carnívora e ordem edentata, tá? Que são os mamíferos que não têm dentes. Então, um organismo que está aqui dentro dos carnívoros, obviamente ele não vai estar dentro dessa ordem edentata. São coisas diferentes, certo? Tranquilo, pessoal? Vocês podem, qualquer coisa, tirar dúvidas comigo posteriormente a esse respeito, certo? Aí aqui, apenas a título de curiosidade para vocês, que zoólogo gosta de fazer bagunça um pouco, né? Então, aqui são alguns nomes curiosos que zoólogos acabaram dando para suas descobertas. Então, tem um tipo de besouro que eles acabaram dando o nome de Agravation. Então, Agra é o gênero, tá?
e vation é o epíteto específico, tá? Que no caso viria do inglês, né? Aggravation. Agora aqui é essa salpa aqui do lado, tá? A gente vai estudar isso aqui quando a gente chegar em cordados. Então, ela é grande, ela é oca e ela é tubular, tá? Então, eles deram o nome de tetis vagina. Tem uma vespa que eles acabaram dando o nome de ah-ha-ha, tipo, dando risada, tá? Então, tem várias vespas, na realidade, existem várias espécies dentro desse gênero ahá, mas tem uma específica, olha só, uma espécie específica, mas tem uma espécie em particular que eles acabaram dando o nome de ah-ha-ha. Percebam que o nome genérico, o gênero, começa com letra maiúscula e o epíteto específico, não, tá? Aí tem também um molusco, tem um bivalve, tipo uma ostra, né? Que eles acabaram dando o nome de abracadabra. E aí tem também outras espécies desses insetos aqui, tá? Que também vem do nome em inglês, que eles deram o nome de Polly Kiss Me, Peggy Kiss Me, Mary Kiss Me, que quer dizer o quê? Aqui no comecinho, olha só, é nome de mulher, então Polly, escrito com as regras do latim, tá? Mas que tem o som do inglês kiss me. Então, Polly me beije, Peggy me beije, Mary me beije. Certo? Então, esses aqui são gêneros de insetos. E aí também eles acabaram descrevendo um peixe que, olhando para a escama dele, parece o sinal do Batman, sabe? Quando o comissário Gordon, ele acaba ligando lá o bate-sinal, e daí tem aqui o sinalzinho. Então eles deram o nome pro peixe de Batman, certo? E aí, para terminar, foi descoberto uma nova espécie de mosca, e eles acabaram então homenageando a Beyoncé, tá? Porque eles disseram que ela tinha um abdômen bastante avantajado. Ela, a mosca, né? Que, assim, vulgarmente a gente fala a bunda, né? Que a mosca tem uma bunda avantajada. E aí eles deram, então, homenagearam a Beyoncé por causa disso. Então o nome dessa mosca é Scaptia beyoncea, tá? Cea por causa da nomenclatura que vem do latim. Certo, pessoal? Então vocês podem procurar até exercícios na internet dessa nomenclatura zoológica para vocês fazerem, tá? Vocês podem tirar dúvidas comigo depois que eu voltar, não tem problema nenhum, tá? E assistam esse vídeo quantas vezes vocês acharem necessário. Tranquilo, pessoal? Então, até o próximo vídeo.